Estou aqui a convite do Salvador, uma provocação, né, Salvador? Nós participamos de alguns grupos de WhatsApp e num desses grupos surgiu um questionamento sobre a reprodução via semente. É possível ou não é dentro de casa? Né? Foi mais ou menos esse o contexto. E o Salvador falou assim, tá dando o que falar o texto que você publicou. Compartilhei com o pessoal lá da SBO, tá dando o que falar. O texto não é nada demais. O texto é apenas uma pincelada no que vem a ser a reprodução assimbiótica de orquídeas, né? Na realidade, quem começou o questionamento foi o Sandro Zapp, que é um orquidófilo de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, né? Que ele tem me mandado fazer muitos frascos. Ele falou assim, mas a gente não consegue fazer em casa? Tem alguém que pode dar uma dica? Eu falei assim, olha, dá para fazer um protocolo simples, não é nada demais, tá? Com recursos mínimos, sem precisar de grandes coisas e ter um certo sucesso. Por exemplo, se a gente fala em laboratório, em condições de laboratório, existe um nível de contaminação aceitável de 3 a 5%. Então, em condições de laboratório, por maior que seja o cuidado, alguma contaminação endógena vai ter. Mas, quando a gente parte para um cultivo caseiro, uma sementeira caseira, a gente já parte do pressuposto que vai perder mais do que vai conseguir salvar, né? Então, esse é o contexto que eu quero discutir com todos. Quando a gente fala em sementeira, aqui somos todos cultivadores, conhecemos bem, tá? Não precisa falar de cápsula, não precisa falar de semente, mas como que a gente faz para conseguir ter sucesso sem grandes recursos? Bom, e nessa conversa com o Sandro no grupo, eu falei assim, olha, eu posso fazer um protocolo simples, algo rudimentar, para brincar. Se quiser brincar, sinta-se à vontade. Aí o Salvador, passado alguns dias, falou assim, olha, eu compartilhei o texto da SBO e todo mundo quer saber como faz, tá? Não é nenhum segredo. E é normal quando a gente vai participar de algum congresso, vai participar de algum curso específico, a pergunta que todo mundo faz, qual é o pulo do gato? Tá? Qual é o segredo? Qual é o meio de cultura? E na realidade, nada disso faz diferença. Por exemplo, o ano passado, estava com tempo sobrando demais, eu resolvi abrir meios de culturas diferentes, tá? Então eu resgatei 135 formulações diferentes de meio de cultura e eu abri todos os meios de cultura em parte por milhão. Então não me interessava a quantidade que estava sendo utilizado, mas transformar em parte por milhão aquela quantidade. E no final da análise dos 135 meios de cultura, a variação era coisa mínima, tá? Um pouquinho mais de uma coisa, um pouquinho menos de outra, em ppm, parte por milhão, mas nada que fosse significativo. Nada que você falasse assim, está usando 850 ppm de nitrogênio, a outra está usando 860, outra está usando 845, nada que fugisse muito de uma pequeno percentual. Não era algo assim, o cara usa 850, aqui está usando 1.800. Não, em nenhum meio de cultura, quando a gente abre em parte por milhão, tinha grande diferença. Eu analisei os 135 meios de cultura. Tá? Oi? Só uma pergunta, você pegou frascos? Não. Eu fiz uma revisão da literatura. Tá? Eu não fiz o teste com a substância, com o meio de cultura em si, Ralph. Tá? Vou até além na tua pergunta, mas será que isso, numa condição laboratorial, não faria diferença? Pode fazer, para alguma espécie ou algum gênero específico. Mas num contexto global, tudo que eu vi até hoje, a variação não traz resultados significativos. Então, nessa revisão, por exemplo, que eu fiz, eu peguei alguns estudos que são bem clássicos de como fazer a sementeira. Então, tinha sucesso, mas o meio de cultura, a variação era de cada um.
Eu fiz essa revisão tanto com literatura nacional quanto com literatura estrangeira, que é o que nós mais temos nesse contexto. E não houve grande diferença. Então, nessa questão de abrir o meio de cultura, a gente viu que não tem grande diferença. Então, utilizar o meio A, o meio B, o meio C, o meio D, então não é o meio de cultura que vai fazer grande diferença. Aí o pessoal fala, mas, sem ser o meio de cultura, e a formulação? Da mesma forma, tá? A gente pode utilizar para a formulação qualquer substância, qualquer produto químico que atenda às necessidades. E os meios de cultura, eles são balanceados, né? Então, quanto que eu preciso de tal sal para conseguir tal concentração de nitrogênio? Quanto eu preciso de tal sal para conseguir tal concentração de cálcio? E nas pesquisas científicas internacionais para meio de cultura, não só meio de cultura, mas para estudo com plantas, tá? Então a gente tem da Sigma Aldrich, meio de cultura, então ele é aberto, tá? Então procurando, eu tenho até a formulação dele aqui aberto, referência e tudo mais. Então, da Sigma Aldrich, você tem o meio de cultura padrão, que é utilizado, e tem da Phytotech Lab, que é um grande laboratório de cultura de tecidos norte-americano. Ele já fornece o meio de cultura pronto para todo o planeta. Então, são dois meios de cultura que a gente pode ter como referência. E com base nesse meio de cultura, a gente pode adequar ao que for mais próximo ao que nós precisamos. Todo mundo sabe que os meios de cultura, eles tiveram o princípio no estudo do que determinado nutriente faz numa determinada planta. Então, quando a gente busca a referência de como se chegou ao meio de cultura, o que nós temos é grandes pesquisas rudimentares, anos 30, 40, 50, onde eles extraíam um determinado nutriente e viam o que acontecia na planta. Então, por exemplo, vamos ver o que a falta de nitrogênio faz. Então, você montava uma pequena hidroponia, tá? Uma pequena hidroponia com milho, com soja, com sorgo, com centeio, ou seja, uma planta que se conhecia bem toda a estrutura, retirava-se o hidrogênio e via como a planta se comportava. Tá? Via que sem nitrogênio se comporta dessa forma. Depois retirava-se cálcio e via como a planta se comportava. Retirava-se potássio, retirava-se cobalto, retirava-se zinco e via qual era o comportamento da planta. Então, plantas relativamente simples, mas que se tinha um conhecimento específico. Depois de um certo tempo, eles passaram a observar a quantidade. Então, se eu tiver 100 ppm de nitrogênio, qual o comportamento? Se eu tiver 200 ppm de nitrogênio, qual o comportamento? Então, foram testes que foram sendo executados durante um longo tempo. E nesses testes, eles viram qual que seria uma solução padrão, uma solução que atenderia a todas as plantas, sem dar fitotoxicidade e sem dar carência nutricional. Então, aí padronizou-se um meio de cultura para um determinado grupo de plantas. Numa etapa seguinte, final dos anos 40, início dos anos 50, eles começaram a determinar por grupos de plantas. Então, para milho, para soja, para orquídeas. E se chegou a um meio de cultura básico para orquídeas. E esse meio de cultura passou a ser o sucesso, tá, da sementeira assimbiótica, ou seja, sementeira que não envolvia a presença de um fungo específico, uma micorriza, para permitir o desenvolvimento da germinação de semente. Então, nesse meio de cultura, que foi um sucesso enorme, Monroe e tudo mais, a orquidofilia ela deu aquele grande salto, onde aquelas plantas que eram exclusivas, que valiam fortunas e tudo mais, passaram a ser reproduzidas por semente. Né? E depois a gente passa por uma outra fase, que aí é o meristema, os PLBs e tudo mais, mas a gente está no tempo atual. Por sementeira, a gente pode reduzir uma série de substâncias, uma série de produtos químicos, muitos dos quais nós não temos nem como comprar. Por exemplo, 90% dos meios de cultura, 90 não, uns 80%, utiliza nitrato de amônia como uma fonte de nitrogênio legal. Tá?
1 grama de nitrato de amônio em qualquer meio de cultura já deu conta do nitrogênio. Nós não conseguimos comprar nem meio grama. Tá? Não temos acesso a isso. Tá, mas como que eu faço se eu quiser comprar? Então você tem que ter um registro, um CNPJ específico que trabalha com substâncias químicas. Você tem que ter uma autorização do Ministério da Segurança, do Exército, para ter produto, porque ele também é utilizado para fazer explosivo. Então já é um sal que não dá para a gente brincar. Então a gente tem que substituir o nitrato de amônio por algum outro, tá? Ou um sulfato de amônio mais um nitrato de potássio, coisa do gênero. Então tem que reequilibrar essa formulação. E lógico, se eu não tenho uma condição de laboratório, tá? De pesar determinada quantidade de miligramas, fazer a solução, ajustar pH, começa a ter uma certa dificuldade. E nós podemos limitar isso a utilizar substâncias do dia a dia. 1 grama de qualquer adubo 20-20-20. Então, qualquer adubo 20-20-20, um Peters, Plantafol, qualquer 20-20-20, ele vai te dar já uma base, principalmente de micros. Então, ele vai dar nitrogênio, fósforo, potássio e uma base de micros. Mas falta muita coisa ainda. Suplementa com nitrato de cálcio. Nitrato de cálcio que compra-se com facilidade. O nitrato de cálcio é o mais utilizado, por exemplo, em hidroponia. Então ele te dá o nitrogênio e te dá o cálcio. E entro com sulfato de magnésio, que a gente compra em qualquer farmácia, 250 miligramas. Então, é a fórmula perfeita? Não. Mas atende a um cultivo caseiro? Atende. Vai me dar plantas saudáveis, plantas de boa qualidade? Vai. Tá? Mas naquele padrão caseiro. Então, por exemplo, se eu tiver um meio de cultura bem calibrado, eu consigo, em 8 meses, sair de uma semente para um seedling. Numa condição bem rudimentar, eu vou chegar aí a quanto? Conseguir em 12 meses, 14 meses, o que eu conseguiria em 8. Mas consigo com qualidade. Necessariamente, esse tempo que você diz entre Tenta abrir 8 meses e 1 ano e meio, está ligado à nutrição, o desenvolvimento dos ciclos? Não só a nutrição, tá? Existem vários fatores, condição de luminosidade, temperatura, tá? A nutrição interfere sim, tá? Mas você chega numa proximidade. O número 1, então, seria nutricional. Nutricional. Tá. Aí seriam os outros também pesariam, mas não tanto quanto nutricional. Uhum. É isso? Isso. pH, você tem Não, sim. Na nutricional entra o equilíbrio. O equilíbrio. De cultura como de forma geral. Uhum. É isso. Está na área de trabalho. Por exemplo, se eu tiver um rico em potássio, isso não acelera. Não acelera. Tá? Embora mesmo sabendo que o potássio ele vai melhorar, por exemplo, a parte vegetativa. Tá? Mas ele vai faltar o arranque da planta, que é o nitrogênio, que é o cálcio. Tá? Então você diminui um pouco o cálcio, aí ela fica muito flácida, ela não consegue ganhar estrutura foliar, tá? Então ela mela. Então tem uma série de... Tem, por exemplo, uma questão de hipertricidade. Tá? Ela está num ambiente muito úmido, dentro do meio de cultura, e ela não cria a película. Você tira a planta do frasco, você perde ela em 1 semana, 10 dias, porque ela não criou a cera de proteção. Então tem uma série de coisas nesse sentido. Mas o objetivo, essa flor aqui foi o primeiro híbrido que eu fiz. Tá? Então isso não foi registrado ainda, porque eu preciso de pelo menos 10 plantas no mesmo padrão. Eu consegui salvar só 2 do lote. Então eu estou na fase agora de multiplicar essa planta para conseguir fazer o registro dela. Tá? Bom, o que eu quero tem ânceps nela. Tá? Então aqui uma condição, vai estar meio fora de ordem, mas tudo bem. Condição de laboratório. Prateleiras, luminosidade e tal. Isso cumpre uma das fases da multiplicação. Eu posso utilizar lâmpada fluorescente, altura 30 centímetros, pelo menos 10 horas de iluminação artificial, dá conta do recado. Ah, mas eu não quero investir em prateleira, não quero investir em iluminação. Deixa próximo a uma janela.
Ou fazer como já vi em alguns orquidários, tá? Coloca em cima da bancada, joga um plástico em cima, dá conta do recado. Tem contaminação? Tem, tá? Isso a gente não vai fugir. Carlos, eu não quero ficar interrompendo sua palestra, mas são muitas perguntas. Você sabe se tem estudos sobre a diferença da temperatura de cor do crescimento? Temperatura de cor da luz. Do padrão do. Exatamente. Tá, tem vários. Se quiser, depois eu mando por e-mail isso para estudo. Você sabe o número? Não sei te dizer qual é a faixa específica. Mas a luz branca. Oi? Grolux não resolve? Grolux atende bem. Mas assim, a luz branca, a luz fluorescente, ela atende a essa faixa. Hoje, por exemplo, para não estender muito, o pessoal está usando LED. Tá? Sequência de LED, só que aí você utiliza. Está numa faixa muito ampla, por isso que eu estou Tá. Só que esses estudos que tem hoje com LED, você tem a sequência, tantos LED azul, tantos LED vermelho, tantos LED, para atender a isso, para chegar na temperatura. Tá? A luz branca, ela atende a isso sem necessidade de fazer grandes alterações. Se você colocar uma Grolux, vai melhorar um pouco, mas não sei se... 5.500. Tá? Mas não sei quanto que isso vai representar numa qualidade melhor. Cláudio, acho que a gente pensa assim, a proposta veio da pergunta, tenho como fazer isso no ambiente caseiro? Tenho. Tá? É o ideal? Não. Tá? Então, tenho como fazer? Sim. É o ideal? Não. Só que você fala assim, e para eu fazer o ideal, o que eu preciso? Aí você começa a somar, tá? Volta para o caseiro, tá? Só que eu fiz o contrário. Eu investi. Então, tá? Passa para o próximo, por favor. Bom, a pergunta que deu origem a tudo isso foi essa. Alguém sabe como fazer sementeira de orquídeas em casa, sem grandes equipamentos e recursos? Tá? O Salvador acompanhou a conversa. Tá? E quando surgiu essa pergunta, eu falei assim, olha, dá. É o ideal? Não, a mesma situação. Mas a gente pode adaptar para isso. Passa o próximo, por favor. O ideal a gente tem aí, ó. Tá? Câmara de fluxo, substâncias químicas precisas, pH, ou seja, puro para análise, não é produto comercial, onde você tem ali 30% a 40% do ingrediente ativo e o restante é para preencher o produto, tá? Então, instrumental, material químico, pH-gâmetro. Então, quando você começa a somar isso, torna-se um tanto quanto caro para um hobby. Agora, você chega e fala assim, eu quero montar um laboratório, porque eu quero executar esse serviço, é diferente. Aí você começa a padronizar num patamar maior. Aqui, por exemplo, tá? Precisa de funcionário. Tá? Precisa de funcionário. Mas esse pequeno, passa a próxima, por favor. Aqui, olha. Ensinando a repicar. Tá? Ensinando a repicar. O que eu quis mostrar com essa foto é assim, tem dificuldade? Não. Até uma criança, qualquer criança faz, qualquer criança aprende. Tá? Então, há riscos? Lógico que há. Tá? Há contaminação? Sim, mas não há dificuldade em si. Passa o próximo. Oi? O preto? Não, o preto é carvão. Tá? O preto é carvão porque o carvão ele absorve uma série de substâncias. Então, qual o segredo? Meio de cultura? A gente vai ver já. É o protocolo ou é o conhecimento? Então, aqui, ó, meio de cultura. Esse aqui é padrão da Sigma. Ok? Então, se eu quiser ter uma referência de meio de cultura, está aqui. Onde ele te abre tudo que eu precisar. Ó, nitrato de amônio, ácido bórico, tá? Cloreto de cálcio, cloreto de cobalto, está tudo aqui. Tudo que você precisa. E aí volta naquela situação. Para eu montar isso, eu preciso de sais puros. Existe a questão, compro ou não compro, é caro. Ah, mas tem um ali que eu preciso de 0,01 miligrama. A embalagem mínima são 500 gramas. Tá? Então, tudo isso a gente deve levar em consideração. Então, naquilo que eu comentei, dos 135 meios de cultura, comparando com este, a variação não foi significativa.
Ou seja, o que eu tive de maior variação foi 8% no micronutriente. 8% no micronutriente. O restante, você pode colocar aí, 3 a 5% mais ou menos de variação. Então, não me chamou tanto a atenção quanto a concentração, quanto a quantidade. Então, a gente tem esse, por exemplo, o anterior era um meio para a sementeira. Esse daqui já é um meio para a multiplicação, que esse já quem quiser ter como padrão o meristema. E comparando com o outro, o que vai entrar? Os hormônios vegetais, os fito-hormônios. Esses que vão entrar quando você sai da sementeira e você quiser brincar com... Não, quando você quiser brincar com o meristema. Com o meristema, tá? Não é repique. Para repique você vai utilizar o meio padrão, tá? Então, temos a literatura? Temos o conhecimento para acessar essa literatura, informação? Não tem problema algum. Protocolo. Nós temos uma série de protocolos que fala passo a passo como fazer. Aqui peguei só um como exemplo, tá? Então você tem germinação de sementes e desenvolvimento in vitro de Cattleya. A gente tem uma referência de quem fez, quando foi feito, onde está disponível, são artigos científicos. Esse aqui é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Então a gente consegue ter acesso à informação. Tenho meio de cultura, eu sei que é o meio de cultura. Tenho como conhecer qual é o protocolo, faça isso, faça aquilo, não misture isso, não misture com aquilo. Então, dá para ter a referência. Próximo. Conhecimento. Onde a gente vai ter esse conhecimento específico? Livros, teses, material de divulgação científica e aqui, na troca. O que você fez que deu sucesso, o que você fez que deu errado. Todos nós cultivamos plantas, tá? O cultivo é o mesmo? Não, tá? Eu faço de uma forma, você faz de outra, para mim dá certo, para você não vai dar, e assim sucessivamente, correto? Isso não é novidade para ninguém. Então, essa troca, ela é fundamental. Então, entre o pessoal que trabalha com meio de cultura, trabalha com toda essa estrutura, isso é fundamental. Prática. E aí, parte daquele pressuposto, tá? Você pode não saber nada, depois de 10 mil horas de uso, tá? Você torna-se craque. E muitos frascos contaminados. Ou seja, você vai brincar, vai fazer, estragou um, joga fora. Estragou 2, joga fora. Estragou 3, joga fora. De repente você jogou todos fora. Desistiu? Não. Alguma coisa no... fazer na cara. Exatamente. Onde que eu estou errando? Tá? Então, dá para a gente ajustar isso. Dá um certo trabalho? Sim. Por exemplo, eu fui fazer biologia pensando em orquídea. Eu fui fazer biologia pensando em orquídea. Tá? Eu não encontrei orquídea na graduação, não encontrei orquídea na pós-graduação, não encontrei orquídea em canto nenhum. Mas a minha prática laboratorial ocorreu com café. E não sementeira de café, mas com meristema de café. E meristema de café tem uma coisa assim que é fantástico para criar mão, que é o seguinte: se você pensou em que vai oxidar, ele já oxidou. É muito rápido. Então o café, para dar errado em cultura de tecido, é assim, você faz 100 amostras para ver se consegue salvar uma. E é um tanto quanto delicado. E quando eu falo pegar mão, é nesse caso de horas trabalhadas. Tá? Porque o que é pegar mão? Uma questão bem simples. Você pegar um carro, qualquer, o último modelo, tá? Colocar na mão de um Rubinho Barrichello e colocar na nossa, e colocar no autódromo de Interlagos, qualquer que seja o veículo... A gente vai andar mais rápido. Tá? Mas a questão é nesse sentido. Pegar mão é fazer e entender o que está sendo feito para que a gente consiga realmente fazer a coisa acontecer. Né? Próximo, por favor. Bom, e aqui vem o que você comentou, se alguém tem aí. O que está naquele documento que o Salvador compartilhou é isso aqui. Então, frente à pergunta que o Sandro fez, ele falou assim, tá, você não tem capela? Como é que
mas um aquário dá para você improvisar. Virou aquário. Qual que é o objetivo do aquário? Para você cortar qualquer nível de contaminação ao máximo possível. Ou seja, você só vai ter um lado que pode contaminar, exposto, que é o lado que você está trabalhando. Ok? Vidro. O vidro permite uma higienização legal. Álcool, lisoforme, tá? Água oxigenada, água sanitária. Ou seja, tem uma série de substâncias que você pode utilizar para higienizar. Ou seja, você consegue isolar todos os lados, menos o lado que você precisa para trabalhar. Ah, eu já ouvi falar que tem pessoas que fazem até uma adaptação, põe uma tampa de vidro ali, tá? Depois põe uma luva, veste a luva e tudo mais. Funciona? Funciona. Tem gente que tá? construir isso de acrílico. Exatamente. Né? Só que o acrílico tem um detalhe. Na hora que você coloca uma lamparina, por exemplo, você tem uma fonte de calor que é necessário, você derrete o acrílico. Tá? A questão da luva, o pessoal coloca lá e tudo mais. Você trabalhar com um frasco, beleza. Vai trabalhar com 500 frascos um dia, ver se você consegue, depois do 5º frasco, estar com a luva. Não. Então, aí entra a questão. Eu posso trabalhar com uma condição de higiene legal, sem grande contaminação, evitando um certo cuidado. Então, por exemplo, falei da lamparina de álcool. A lamparina de álcool, ela tem que ser o centro de todos os movimentos que você faça. Então, você vai abrir o frasco tem que estar ao lado da chama. Tá? Você vai pegar uma pinça para pegar semente, colocar dentro, ou pegar uma seringa para injetar a semente que esteja sendo higienizada na seringa, que já eu vou comentar sobre isso, sempre próximo ao fogo. Então, o que vai te garantir um nível mais ou menos legal, tá? É a chama da lamparina. Então, tudo isso são alguns cuidados que a gente vai aprendendo. Bom, então eu coloquei lá o aquário, frascos de vidro, qualquer frasco de vidro, tá? Frasco de palmito, frasco de compota de criança, qualquer coisa que permita que ele seja devidamente vedado, tá? Tampa pode ser metálica, pode ser plástica. Ah, eu vi um pessoal que está usando umas tampas que ela é perfurada, aí você coloca um algodão hidrófobo. Tá, o algodão hidrófobo, ele é para troca de gases, perfeito. Tá? E aí você encontra assim, alguns falam, funciona, outros falam, não funciona. Tá? Aí outros fizeram uma comparação em universidade, utilizando um frasco com tampa, perfurada com o algodão hidrófobo e outro totalmente fechado. Nada significativo também. Então isso varia muito de como a pessoa se sente melhor em trabalhar. Esse, por exemplo, que permite a troca gasosa, é o algodão hidrófobo. Para você manter o ambiente do algodão estéril, ele não absorve água, mas você está trocando gases. Então você deve pingar no algodão uma solução de iodo. Então você já entra com uma outra substância que é higienizadora, né? Então isso facilita também algumas questões. Aí entra lá, ó, adubo, nitrato de cálcio, sulfato de magnésio, tá? Bisturi é uma faca metálica que possa ir na panela de pressão. Não tem o autoclave, mas vou utilizar uma panela de pressão para esterilizar. Então, quando se fala em material, pinça, quando se fala em bisturi ou faca, sempre metálico, porque tem que aguentar o calor da esterilização. Depois, tesoura, mesma forma, pinça, seringa esterilizada. Se eu não tenho uma seringa de vidro que permita ser esterilizada, compro uma seringa em farmácia, ela já está esterilizada. Só que abre ela na hora de usar, está dentro do aquário, abre ela, utiliza e ali ela já não será mais utilizada, porque ela já vem devidamente esterilizada. Depois... O saquinho dela não. O saquinho não, mas o saquinho permite que você borrife álcool, passe um canja, tá? Uma prévia. Todo material que entrar dentro do aquário, ele tem que ser higienizado. Tá? E assim, o ideal é aquela situação de tudo estar ao seu redor. Então, eu tenho uma mesa com tudo que eu vou utilizar. Tá? Um instrumental. Eu tenho uma outra mesa com cloro, com álcool, com água oxigenada, qualquer coisa que eu for utilizar para higienizar. Então, nada entra no meu espaço de trabalho sem ter sido devidamente higienizado. Obrigado por ter lembrado da embalagem.
Bom, depois a gente tem aqui vinagre, sal de fruta. Para que vinagre? Para que sal de fruta? Tá? Para fazer um ajuste de pH. Então, o ajuste de pH ele é feito com ácido clorídrico, solução de ácido clorídrico, ou com hidróxido de cálcio. Não vou utilizar ácido clorídrico e hidróxido de cálcio, mesmo que seja uma solução bem diluída. Tá? O sal de fruta você usa para levantar o Para levantar o pH. Tá? Já o vinagre para acidificar. Eu não consigo me livrar muito. Oi? Bicarbonato de sódio, né? É bicarbonato de sódio. Eu gostei do